Olá, pessoal. Eu sou a professora Shélia, professora de artes, e ao longo das nossas aulas nós temos dado aí ênfase na questão da matéria das artes contemporâneas. Já havia falado para vocês a respeito das artes contemporâneas. Elas é o conteúdo que mais cai no Enem. E dentro das artes contemporâneas, a gente tem diversos movimentos artísticos, tá? Então, a gente vai estar estudando hoje mais um desses movimentos. É importante que vocês conheçam, vocês saibam a respeito desses movimentos, porque como é um dos conteúdos que mais cai na prova do Enem, vocês vão estar aí super preparados para que, se cair alguma questão de arte contemporânea, vocês vão estar afiados e saber de tudo e mandar muito bem no Enem, tá ok? Então, hoje a gente vai ver mais um movimento artístico a respeito da arte contemporânea, tá bom? Vamos ver hoje a respeito da instalação. O que seria instalação? Eu cheguei a comentar nas outras aulas, assim, dei uma rápida explicação a respeito de instalação. Mas hoje eu vou dar uma aprofundada para vocês compreendam de forma melhor a respeito do que é esse tipo de movimento artístico dentro da arte contemporânea, tá ok? Então, o termo instalação, ele foi incorporado ao vocabulário das artes visuais, tá? Na década de 1960, realizado em espaços de galerias e museus. Então, olha só, inicia-se com as primeiras experimentações modernistas estabelecidas por Kurt Schütters, que é esse que eu coloquei a foto, e Marcel Duchamp. Vocês podem perceber que o Marcel Duchamp, ele é um dos artistas, né, que é mais citados dentro das artes visuais. Ele participou de diversos movimentos e ele está incluso na arte contemporânea também, tá? Então, ele, sem volta e meia, ele é citado porque ele foi um artista muito importante, ele participou de diversos movimentos artísticos, então, volta e meia, a gente cita ele porque ele é muito relevante dentro da história da arte. Então, no mundo contemporâneo, sua força expressiva toma forma como as linguagens de land art, minimalismo e intervenções urbanas. Então, olha só, a respeito da instalação. A instalação é um tipo de obra de arte onde o artista, ele toma um determinado lugar. Geralmente, igual eu coloquei aqui, em espaços, né, de galerias e museus. Geralmente, tá? Mas a instalação ela pode ocorrer também em qualquer espaço, em qualquer lugar. Então, ela modifica aquele ambiente, tá? E aqui eu citei a respeito da land art, minimalismo e intervenções urbanas. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos do que seria esse land art. Land art são tipos de instalações que são realizadas no meio ambiente, tá? Então, aqui eu coloquei uma foto para vocês estarem visualizando, que aqui é uma praia, e aí o artista, ele criou aqui, né, esse caminho aqui, formando uma espécie de caracol. Então, ele utilizou o meio natural para estar fazendo a sua instalação. O minimalismo é um tipo de movimento artístico onde o menos é mais, vamos dizer assim, né? São poucos detalhes, poucos elementos onde o artista ele expressa ali a questão da sua obra de arte, tá? E a intervenção urbana, que a gente vai falar mais para frente também, que são a respeito das instalações nos espaços urbanos, nas cidades, nas praças, nos corredores. Aqui eu coloquei o exemplo de uma escada, né, de uma escadaria. Então, aqui ele fez ali, colocou aqui como suas teclas de um piano, né, e fez ali a sua expressão artística, tá? Então, quer dizer, todos esses exemplos aqui, eles ocupam algum espaço, seja na galeria de arte, museus, ou então nos espaços urbanos, espaços onde as pessoas estão passando ali no seu dia a dia, ou até mesmo na questão de lugares no meio ambiente mesmo, né? Aqui, como eu coloquei aqui o exemplo de uma praia.
instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes que são transformados em cenários do tamanho de uma sala. Então, foi isso que eu acabei de explicar para vocês. É um tipo de movimento artístico onde o artista ele toma um grande espaço para poder ali construir a sua obra de arte, tá? Pintura, escultura e outros materiais são usados conjuntamente para ativar o espaço arquitetônico dessa obra de arte. O espectador participa ativamente da obra e, portanto, não se comporta somente como um apreciador. Ele pode ter um caráter efêmero, ou seja, não é só existir naquela hora da exposição, ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Diferentemente do que ocorre tradicionalmente com as esculturas ou pinturas, a mão do artista não está presente na obra como um item notável. Então, olha só que interessante. Lembra quando nós iniciamos aí os estudos a respeito da arte contemporânea? E uma das características da arte contemporânea é que ela tem uma característica efêmera, uma característica temporal. Ou seja, ela pode existir agora, depois ela não existe mais. Ela pode ser montada naquele espaço, depois ela é desmontada. Então, ela existe e depois não existe mais. Então, olha que interessante, né? É muito diferente das obras de arte, né, tradicionais, onde a gente vê na pintura, escultura, que elas ficam ali penduradas na parede ou ficam em cima de um suporte, numa galeria de arte, e ficam ali e não são... Né? Não é uma obra de arte que você constrói e depois desconstrói. Foi feito, foi pintado, está pintado. Foi ali manuseado, ali, foi esculpido, está feito. A instalação, não. A instalação, ela é construída e depois ela pode ser desconstruída. Então, ela ocupa um espaço e depois ela não ocupa mais. Olha só. Uma característica muito forte na arte contemporânea. Essa questão da temporalidade da obra de arte, né, da efemeridade, ela foi criada ali por algum tempo, por algum momento, depois acabou. Depois ela não tem mais, né? Vai depender aí do objetivo do artista, né, do que ele está querendo ali com aquela obra, o que ele está pretendendo com aquela obra. Então, tudo vai depender do objetivo dele com aquela obra de arte, tá bom? Uma instalação pode ser também multimídia e provocar sensações táteis, térmicas, odoríficas, né, que são perfumadas, né, com certo odor, auditivas, visuais, entre outras. Ó, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui é um tipo de instalação feita por via de multimídia. Geralmente essas obras de arte, essas instalações, né, aqui a gente chama de vídeo instalação, né? Elas são realizadas via um projetor, né? O artista ele cria sua obra de arte ali, né, no computador, né, num programa de computação, e depois ele usa um projetor para poder transmitir essa obra de arte ali num determinado ambiente, que no caso, uma galeria de arte ali projetada ali, um desenho luminoso, vocês podem ver que tem reflexo no chão aqui, com cores diferenciadas, e geralmente essas instalações aqui via vídeo instalação, elas têm algum certo movimento, né? Elas não são só aquela imagem lá. Ela tem algum movimento, tem algum efeito, então as imagens vão sendo modificadas. Até um pouco parecido com aquela matéria que nós vimos a respeito das mídias, né? Da tecnologia inclusa na própria mídia, né? Então, é um tipo também de instalação usando essa tecnologia, tá ok? O conceito, a intenção do artista ao formular seu trabalho é, em grande parte, a essência da própria obra, na medida em que a instalação emerge no contexto da arte conceitual. Lembre que nós vimos sobre a arte conceitual, que a arte conceitual ela não vai se importar muito com a questão da estética daquela obra. Como que eu vou apresentar aquela obra para as pessoas? A minha preocupação com a arte, dentro da arte conceitual daquela obra, é fazer as pessoas pensarem, refletirem
a respeito daquela obra de arte exposta para as pessoas. Então, é uma questão de que vai gerar reflexão, tá? A instalação, enquanto poética artística, permite uma grande possibilidade de suportes. A gama variada de possibilidades em sua realização pode integrar recursos de multimeios, né? No caso ali, a videoinstalação que eu citei para vocês. Por exemplo, videoarte, caracterizando-se em uma videoinstalação. Então, a gente pode perceber que as instalações, elas não são realizadas somente com diversos tipos de materiais, assim, né? Que a gente pega, que a gente pode moldar, que a gente pode fazer, mas também utilizando a questão da tecnologia aí dentro da arte, tá? Dentro da própria instalação mesmo. A obra contemporânea, ela é volátil, ela é efêmera, absorve e constrói o espaço à sua volta ao mesmo tempo que o desconstrói. Então, o objetivo ali do artista em montar um determinado tipo de instalação, um determinado tipo de obra de arte num espaço, é modificar aquele espaço, é dar um significado diferente para aquele espaço, tá? E muitas das vezes essa obra de arte, essa instalação, ela vai ser também interativa. Ou seja, não é só uma obra de arte que eu vou estar visualizando ela ali e eu não posso nem encostar nela, nada. Não. É uma obra de arte que eu posso muitas vezes interagir com ela, posso tocar nela, né? Geralmente a gente vai em galerias de arte e as pessoas são orientadas para não encostar nas obras, não pode pegar. No caso da instalação, dependendo do tipo de instalação, as pessoas podem encostar naquela obra, pode pegar, pode sentar, né? Pode ter ali um contato mais próximo com aquela obra, tá? Isso vai depender do tipo de instalação que o artista fizer, tá bom? Essencialmente, a desconstrução de espaços, de conceitos e ideias está dentro da praxis artística, da qual a instalação se apropria para se afirmar enquanto obra. Essencialmente, é a construção de uma verdade espacial em lugar e tempo determinado. Ela é passageira, possui presença efêmera, que se materializa de forma definitiva apenas na memória. Então, olha só as características, né, da instalação. O sentido de tempo, no caso do processo estético da instalação, é o não tempo, onde esse processo se dá de forma imediata ao apreciar aquela obra, no próprio lugar, mas permanece em seu processo pleno como uma recordação. Então, a questão da efemeridade da obra de arte, né? Ao mesmo tempo que ela existe, depois ela pode ser inexistente. Eu posso construir e posso desconstruir. E aí? Quando eu desconstruir aquela obra, quando eu retirar aquela obra daquele lugar, e aquele espaço voltar a ser o que ele era antes, porque a obra de arte, ela modifica o espaço, né? A questão espacial, ela modifica aquele espaço, dá um novo significado para aquele espaço. E aí, quando eu tiro, vai ficar, a obra de arte vai ficar onde? Na memória, né? Vai ficar no registro da nossa memória, que a gente visualizou aquela obra de arte. Ou então, se eu tirar uma fotografia, vai ficar ali registrado naquela fotografia. Então, isso aqui eu estou falando a respeito da questão efêmera da obra de arte, né? No caso da instalação. Então, ela vai ficar na memória e também em registros, né? Em vídeos, em fotografia, porque ela pode ser construída e desconstruída depois, tá? Essa questão do tempo é crucial na instalação, fazendo com que ela seja um espelho de seu próprio tempo, questionando assim o homem desse tempo e a sua interação com a própria obra, né? Está dentro daquilo que eu acabei de dizer, né? A minha interação com aquela obra de arte, né? Eu posso me aproximar dela. As combinações com as várias linguagens, como vídeos, filmes, esculturas, performances, computação gráfica, né, que é a questão da tecnologia, e o universo virtual fazem com que o público se surpreenda e participe da obra de forma mais ativa, pois ele é o objeto último da própria obra.
sem a presença do qual a mesma não existiria em sua plenitude. Então, o público está ali para poder contemplar, para poder apreciar aquela obra de arte. E também compreender quais são os significados, quais são os sentidos que aquela obra de arte ela vai ter para as pessoas. Cada pessoa ela vai olhar uma obra de arte e ela vai ter uma percepção diferente daquilo que ela está vendo, né? Isso é uma das características também das obras de arte que fazem parte da arte contemporânea, né? Dos movimentos artísticos que fazem parte da arte contemporânea. Cada pessoa que vê ali uma imagem, né, pode parecer algo meio abstrato, vai causar algum tipo de sentimento, algum tipo de sensação. E é isso que é o legal da arte, né? Essa questão aí de você ter vários significados para uma mesma obra de arte, né? Ela não é uma coisa acabada, é isso e ponto final. Não, ela tem aí diversas nuances, né? Um leque muito grande de interpretação. Vai depender muito do artista, da intenção que ele teve em criar aquela obra, vai depender muito das pessoas que estão observando aquela obra de arte também, né? Então é uma coisa que ela é efêmera, ela tem um tempo para poder durar e ela também vai ter aí essa interação com as pessoas, né? Você pode interagir com a obra de arte também. Essa participação ativa em relação à obra faz com que a fruição da mesma se dê de forma plena e arrebatadora, o que em muitos casos pode até mesmo tornar essa experiência incômoda e perturbadora. Por que incômoda e perturbadora? Depende do que eu estou vendo, depende da obra que está diante de mim ali. Ao estar contemplando um tipo de obra de arte, aquela obra de arte ela pode me gerar algum tipo de espanto, algum tipo de incômodo, de dúvida, de surpresa, sentimentos bons, sentimentos ruins. O que aquilo vai me gerar? Né? Pode me gerar algum tipo de incômodo. Então, essa é a questão da obra de arte, vai depender muito do que ela está sendo apresentada ali. A necessidade de mexer com os sentidos do público e instigá-lo, quase obrigá-lo a experimentar sensações, sejam agradáveis ou incômodas, faz das instalações um espelho de nosso tempo. Aquilo que está me causando ali, aquelas sensações todas, isso é muito rico na própria arte, né? Não é uma coisa acabada. Essa coisa de todo mundo ver uma obra de arte e ter várias interpretações, isso aqui é o legal, né? Dentro da arte contemporânea. Cada pessoa vai olhar dentro da sua ótica, dentro da sua visão. Pode-se dizer, de fato, que a instalação é uma obra época, a qual só faz sentido ser vista e analisada em seu tempo e espaço. A questão daquele espaço ali, daquele tempo, e aí ela existe e depois não existe mais, tá? Então, agora, eu vou estar apresentando para vocês alguns dos principais artistas desse movimento da instalação que faz parte da arte contemporânea, tá? Um dos principais artistas que eu estou colocando para vocês aqui, na verdade, eles são, né, um casal. É o Cristo e a Jeanne-Claude, né? Ele, artista búlgaro, e ela, filósofa marroquina. Então, eles são um casal e aí eles começaram a fazer uma série de obras, de instalações bem diferenciadas, né? E foram aí bem marcantes ao longo do tempo. Foi um casal de artistas conhecidos mundialmente por suas instalações. Uma das características mais notáveis da obra do casal é chamar a atenção para algo que está no ambiente. Por exemplo, nas obras de embrulho, eles conseguem revelar pelo ocultamento, ou seja, justamente quando determinado elemento da paisagem é escondido de nossos olhos, é que damos conta da sua presença. Então, vamos ver alguma das obras dele para a gente compreender isso que eu acabei de falar? Olha só que interessante, esse embrulhamento que eu acabei de falar, olha aqui, diversas árvores, né? Então, quer dizer, eles são artistas que utilizam em realizar suas obras de arte no próprio ambiente natural, na própria natureza, tá? Eles gostam muito de fazer instalações fora, tá? Então, não é aquela obra de arte que a gente vê geralmente dentro do museu da galeria. Eles gostam de ir em ambientes
públicos, tá? Então, olha aqui, aquela obra que eu acabei de falar do embrulhamento, então eu tenho aqui algumas árvores, olha, e eles embrulharam mesmo, embrulharam essas árvores, colocaram aqui uma espécie de tecido nessas árvores, e aí eles falam que ao fazer isso, as pessoas notam muito mais essas árvores aí pelo meio do caminho do que se elas não estivessem aí com esse embrulhadas, né, com esse efeito aí diferenciado. Aqui eu coloquei para vocês o seguinte, eles gostam muito de embrulhar, de encapar as coisas, né, e mostrar a estrutura, a arquitetura, o modelo, o molde, né, a circunferência de determinados lugares. Então aqui, olha o que eles fizeram. Esse aqui é o prédio do parlamento alemão, lá na Alemanha. Então eles encaparam, eles embrulharam esse prédio inteiro. Conseguem perceber pela foto? Isso aqui é o tamanho das pessoas pequenininhas aqui, e aqui é o tamanho desse prédio, que eu coloquei o prédio assim, ele sem, né, a obra, e aqui com a obra. Todo encapado, todo embrulhado. Olha o tamanho que ficou essa instalação que eles fizeram, né? Gera um grande impacto, né? Porque, imagina, cobrir um prédio, né, inteiro desse tamanho, é bem interessante, né? E curioso também. Aqui um outro tipo de instalação que eles fizeram já fica no mar. Isso daqui é como se fosse ilhas, né? Ilhazinhas, né? No meio do mar, né? E aí eles colocaram aqui uma espécie aqui de circunferência cor-de-rosa, né? E essa circunferência cor-de-rosa aqui ao redor dessa ilha, com esse material que eles criaram aqui, fez com que essas ilhas, né, esse espaço de terra aqui no meio ali do mar fosse muito mais notado do que se não tivesse nada. É praticamente também o mesmo conceito ali das árvores. Agora, uma outra obra diferente também que eles fizeram, olha só, é como se fosse várias latinhas, né, várias tampinhas coloridas, e aqui tá o tamanho das pessoas bem pequenininhas, olha. Então, eles são artistas que gostam de fazer instalações bem grandes, sabe? Chamativas, monumentais mesmo, sabe? Chamar bastante atenção, porque a gente percebe que são obras grandiosas e geralmente é mais no meio ambiente mesmo que elas são realizadas, tá bom? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade na nossa próxima, né, na nossa próxima aula aí a respeito desses principais artistas da arte contemporânea, tá bom? Então, até a próxima!